criativo. Vamos lá ver. É assim mesmo, é que estamos a fazer. Quem conhece o Dr. António Carvalho sabe que ele, nesta questão dos agradecimentos, põe sempre um ênfase muito grande e, no que diz respeito à minha pessoa, saberão que eu não mereço tanto agradecimento. Isto é, significa isto que todos nós nos sentimos comprometidos com o seu entusiasmo, sim, porque é ele o principal responsável por estas respostas positivas que muitas pessoas vão dando a esse grande entusiasmo que ele põe sempre nas coisas que faz. De maneira que, se algum mérito tem, em primeiro lugar, esta comissão, é ele que se deve, e eu apenas dou uma pequena chega a este dinamismo que ele imprime a todo este movimento em que todos participamos. Vou então começar por falar de uma peça e, sobretudo, centrar nela. A minha dúvida é agora, eu tinha pensado circular um pouco, mas já está de gente tão acomodada que é se calhar melhor. Vamos ver se calhar no final, depois podemos ver em concreto algumas coisas. Um dos problemas que eu tenho de explicar, uma das questões que eu tenho de explicar, é porque é que eu escolhi esta peça feiosa, não é? No meio de tantas outras tão bonitas e grandes, pequena, pouco vistosa, para começar e para fazer a minha exposição a respeito desta inscrição. É claro que é por causa dela ser uma peça cujo texto é particular. Quanto à figura em si da peça, ela realmente sai um bocadinho até fora daquilo que é o esquema deste mundo das inscrições. De uma forma geral, o mundo das inscrições latinas é um mundo visível ao longe. É um mundo de grandes letras, é um mundo de inscrição que todo passante pode ler com certa facilidade, às vezes a uma grande distância. É normalmente uma epigrafia que nós chamamos pública. Às vezes até chamamos uma literatura de rua. Uma literatura de rua. Isto é, o mundo das cidades romanas, Roma e de todas as cidades romanas, era um mundo que oferecia pouco texto. Não é? E, sobretudo, as pessoas não tinham acesso praticamente aos textos. Os textos circulavam em rolos de papiro, geralmente encaixados. As bibliotecas eram pouquíssimas, não é? E a maioria das pessoas não tinha oportunidade de contactar com os textos. A epigrafia era o mundo dos contactos com os textos. E é por isso que, ao contrário daquilo que acontecia nos campos, não é? Nas cidades, o que havia era esse mundo da escrita, às vezes uma escrita em letras garrafais, em letras bem legíveis, a ponto de haver alguns indivíduos que dizem: eu de leitura pouco sei, só sei ler as letras que estão nas inscrições, porque eram aquelas que eram mais visíveis e eram aquelas que eram mais fáceis de ler. O estilo de escrita que os romanos adotaram, corrigindo algumas formas de letras que vinham de trás das tradições etruscas, que eles próprios tinham utilizado antes, foi progressivamente regularizado e então obteve-se aquilo que é hoje o nosso alfabeto, em que nada praticamente mudado, né? Com aquela regularidade de letra que nós hoje, quando escrita evidentemente naquela forma que os romanos lhe deram, é legível, visível e muito fácil de compreender e adotado quase universalmente. Esse aspecto é muito importante. Neste caso concreto, quem mandou fazer esta peça não teve essa preocupação de a tornar tão pública, talvez porque estava ainda numa fase inicial do processo de construção das cidades. Esta peça é mandada fazer por um indivíduo que começa logo à cabeça com o seu próprio nome. Fulano tal, Quintus Tálios. É pena que nós não consigamos projetar todas as letras, mas acreditem que está, lá está, Quintus Tálios, o nome dele, e depois indica Sextifilius, filho de sexta. A indicação do pai não é só para encher, é porque isso faz parte da identificação de um indivíduo. Ao dizer que ele é filho de sexto, quer dizer, em primeiro lugar, que é um homem livre. Se fosse escravo, ele não tinha pai. Ou melhor, nunca se identificava com o pai, mas apenas com o seu dono. Diria, servo de tal. Quando alguém se identifica como filho de alguém, é filho de algo, não é? É filho de algo. De onde vem a palavra fidal. Vem daí, é filho de algo. E ele era filho de alguém, era um homem livre. Nasceu livre. E o nascer livre significa tem todos os direitos políticos de um homem livre.
É isso só que significa logo essa expressão. Do ponto de vista técnico, este quinto Tálio tem só dois nomes. Isto é um indivíduo cuja tradição onomástica pertence a uma tradição republicana. Ele está a viver um período de transição entre aquilo que é a República Romana, que acaba tecnicamente em 44, séculos antes de Cristo, com a morte de César. Depois começa o período triunviral, um período de grande confusão, em que Octaviano é uma figura fundamental, e depois esse Octaviano, em 27 a.C., muda tudo, muda o seu nome, muda a sua identidade, passa a ser Augusto, e aí dá origem a um novo regime chamado Principado. Nós conhecemos como o Império. É um pouco depois que este quinto Tálio, no ano 16 a.C., portanto 11 anos depois do começo do Império, que o quinto Tálio vai fazer a inscrição. E esse aspecto é muito importante. Ele situa-se do ponto de vista cultural entre a República e o Império, e o seu nome tem uma forma, com dois elementos só, tem uma forma que é muito típica deste período republicano. Depois vai-se introduzir normalmente um terceiro elemento ao nome, aquilo que nós chamamos de um cognome. Vai-se introduzir este terceiro elemento, o que acaba por fazer aquilo que entre as pessoas da epigrafia é conhecido como os trianómina de um cidadão romano, os três nomes de um cidadão romano, que é a fórmula mais comum, mais corrente de identificar um cidadão. Portanto, ele ainda faz parte da velha tradição onomástica republicana, perdurou pelo Império, sobretudo nos inícios do Império, e naturalmente identifica-se com o nome do pai. Também por essa razão, ao contrário daquilo que é a tradição depois, o nome do pai é diferente do seu, porque em âmbito familiar eles são conhecidos, são todos tálios, não é? Mas um é sexto, outro é quinto, outro é Marco. Têm de variar os nomes, porque é por estes primeiros nomes que eles são conhecidos. O que vai acontecer mais tarde, quando introduzem o cognome, é que vai ser este cognome que os vai distinguir. E aí quase sempre repetem o primeiro nome e o nome de família, que é Tálios é o nome de família, repetem-no e, inclusivamente, o prenome podem-no repetir também, porque têm o cognome para se distinguirem. Estes elementos são muito importantes na organização da onomástica destes indivíduos. Este quinto Tálio, além do mais, ao estar aqui a mostrar a sua condição de homem livre, indica também que é Papíria e August, que é da tribo Papíria e de Augusta Emérita. Em tempos duvidou-se do significado desta palavra, não é? Se era Augur ou qualquer coisa do género. Hoje estamos todos de acordo que é a indicação da sua origem, que condiz com o elemento da tribo Papíria, porque a tribo que correspondia aos cidadãos de Augusta Emérita era essa tribo Papíria. O que era esta tribo? Era uma organização eleitoral, se assim quiséssemos dizer, jurídico-eleitoral, dos cidadãos de Roma. Quando se queria votar nas Assembleias de Roma, sobretudo na Assembleia Tributa, na Assembleia das Tribos, organizavam-se as 35 tribos de Roma e votavam, cada uma exprimia um voto. Não se votava cada um individualmente e se contavam os votos de todos, mas cada indivíduo votava dentro da sua tribo, exprimiam os 35 votos de tribo, que depois eram contados, estes 35 votos. Portanto, quem queria votar tinha de saber em que tribo é que votava, cada tribo decidia como é que havia de ser o seu voto e depois só contavam 35 votos. Portanto, cada um tinha de saber a sua tribo. E o que Augusto e o organizador do Império fez foi atribuir a cada uma das cidades uma tribo determinada, normalmente consoante a época, foi variando de tribo. Dá-se a circunstância de, em toda a Lusitânia, a única cidade cujos cidadãos são inscritos na tribo Papíria é Augusta Emérita, e por isso ele, ao dizer da tribo Papíria e augustanos, isto é, da Augusta Emérita, significa que está a repetir um pouco a mesma ideia, mas indica duas situações diferentes. Primeiro, ao indicar a tribo, significa que é aí seguramente cidadão romano. Ele, quando dizia que era filho de Sexto, dizia que nasceu livre. Já era algo. Agora diz que é da tribo Papíria.
da tripapilha significa ele é cidadão romano, ele, quando for a Roma, pode ir às assembleias e pode votar. Basta dizer, eu sou inscrito na tripapilha. E é cidadão. E goza, evidentemente, todos os direitos da cidadania romana. Depois, ele acrescenta que ofereceu um relógio, horário, usa a palavra horário, um horário aos egiditanos. Já temos aqui também muito pano para mangas para explicar um pouco estas realidades concretas. Isto é um indivíduo que é de Augusta Emérita, vai à Iberia e oferece um relógio aos cidadãos dessa cidade. Perguntamos porquê, não é? Nós, na realidade, não temos uma resposta concreta. Agora, sabemos é que ele provavelmente tem um peso extraordinário naquela comunidade e, muito provavelmente, dá-se aqui uma circunstância um pouco diferenciada, é que essa cidade não tem ainda a condição de município. Ele pode ser um elemento originário da própria Itália ou descendente de colonos itálicos, e é muito provável que seja, porque o nome dele, Tálios, é um nome raríssimo, É a única vez que aparece na epigrafia da Península Ibérica e é bastante raro na Itália. É um indivíduo provavelmente do centro da Itália ou de famílias originárias do centro da Itália, que está aqui presente e que tem esse vínculo à realidade jurídica romana mesmo, e que provavelmente pode ser simultaneamente cidadão da Augusta Emérita e ter uma relação muito forte do ponto de vista jurídico também com a própria Idanha, que não tem a condição de colónia como tinha a Augusta Emérita. A Augusta Emérita tinha a categoria mais elevada das cidades romanas e aqui o Itazia e Itanorum, a cidade dos Egiditanos, tinha ao contrário uma das mais modestas situações jurídicas que havia na realidade. Portanto, o que ele faz é, por causa da sua estreita ligação com os egiditanos, oferece-lhes um relógio. É curioso que ele diz que ofereceu aos egiditanos e não ofereceu à cidade, porque para um romano, como para um grego, o que conta numa cidade não são as pessoas. Não é a cidade. A cidade física não serve para nada. Aliás, o termo kiwitas, que deu cidade, não significa essencialmente cidade, significa cidadania. E significa, é a condição que caracteriza todos os indivíduos, quer estejam na cidade, quer estejam no campo. Todos eles são cidadãos de uma cidade. E é um derivado de kiwis, que significa cidadão. Portanto, a kiwitas romana, cidadania romana, traduzimos nós, é a mesma palavra kiwitas que se utiliza para cidade, para designar o conjunto dos cidadãos. Portanto, a cidadania romana é uma coisa abstrata, neste sentido, não tem materialidade como a cidade física tem. Nós hoje temos uma noção um bocadinho diferenciada, valorizamos mais a cidade construída, física, do que a cidadania, mas no mundo romano, contava era a sua cidadania. Portanto, ele ofereceu aos egiditanos, enquanto comunidade cívica, organizada e a funcionar de acordo já com determinada regra. Esse é um aspecto muito importante. Ofereceu um relógio. Depois disse que o local foi indicado pelos magistrados da cidade, dessa comunidade. O local foi indicado por isso. É que aquela cidade tem naturalmente uma organização. Já tem uma magistratura em primeiro lugar e, em segundo lugar, tem regras de funcionamento. Ele ofereceu o relógio precisamente por isso. Que relógio é que ofereceu? Nós hoje temos sempre essa dúvida muito grande. Então, que relógio? Nós pusemos ali um exemplar de um relógio de sol e, naturalmente, com isso quisemos dizer que uma das possibilidades era precisamente a que se tratasse de um relógio daquela natureza. Embora encontrem com facilidade também alguns comentários de outros autores que dizem que tinha oferecido um relógio d'água. Nós, na realidade, não podemos decidir entre uma coisa e outra. Cada um tinha as suas vantagens e desvantagens e, naturalmente, o relógio de sol tinha esse problema sério
de só indicar as horas quando há sol. E, portanto, podia ser de funcionamento relativamente deficiente em período de pouca luminosidade, não é? E o objetivo dele era marcar as horas. Mas as pessoas então sentiram necessidade de relógio para quê? Para alguma coisa? Sim. É que até aí a noção própria de hora não existia. Quem traz a noção de hora é o mundo romano. O mundo romano é que tinha um calendário rigoroso e um horário bem estabelecido, começando na definição daquilo que eram as horas de cada dia, que eram contadas a partir das mais ou menos 6 da manhã, em diante, primeira hora, segunda hora, terceira hora, etc., por aí adiante, né? E tinham criado um sistema de fixação dessas horas. Porque havia uma organização administrativa local, porque havia uma administração da comunidade cívica, então havia horas também determinadas. Às tantas horas reúne na Basílica a Assembleia dos Cidadãos da Comunidade dos Lusitanienses. Esses aspectos do anúncio público, que era feito oralmente por um pregoeiro que percorria a cidade, não é? Das horas a que havia determinadas cerimónias ou em que determinadas realidades aconteciam, necessitava também de um relógio que pautava cada um dos momentos e dos dias também da vida pública desta comunidade. Se lhe ofereceu um relógio, foi porque ele era necessário ao funcionamento dessa comunidade cívica e era um elemento fundamental para que ela funcionasse de uma forma regular. Se não fosse isso, era um motivo até para grandes impedimentos de funcionar regularmente a instituição. Não é? Quem é que dava as horas? Quem é que marcava essas horas? Esses aspectos eram muito importantes. Claro, havia sempre uma noção vaga disso, mas a noção precisa era muito mais interessante e fazia muito mais falta à cidade. Portanto, oferecer um relógio foi um ato de natureza política muito mais importante do que aquilo que nós podemos imaginar. Claro, creio que todos nós percebemos hoje por que razão é que nas aldeias a torre do relógio, a igreja e o relógio andam associados e o relógio bate as horas. Não está lá só dizendo as horas de uma forma vaga para a pessoa ler, mas marca-as mesmo, efetivamente, com um som. Não é? Infelizmente, o Quinto Tálio não tinha à sua disposição essa tecnologia de, provavelmente, marcar as horas. Nós não conhecemos, para o mundo romano, nada que marcasse sonoramente as horas, mas o efeito deveria ser semelhante, não com esse anúncio em alta voz, não é, que hoje podemos ter nas comunidades da nossa província. Não é? E, portanto, esse era um aspecto fundamental na organização da vida pública e era, sobretudo, pela vida pública, mais que pela vida privada, porque essa era regida pelas horas do sol, não é? Naturalmente, como sempre tinha acontecido. Agora não, agora a vida é outra, é uma vida organizada, sistematizada. Augusto foi o indivíduo que lançou as bases destas estruturas políticas, que reorganizou esta Civitas Igitur Norma, que fez com que um conjunto de populações que viviam dispersas por um território começassem a ter como referência um ponto concreto, onde antes não existia nada. Ele criou a Civitas Igitur Norma numa zona onde não existia nada, criou as estruturas públicas, a praça pública, o fórum, o templo do fórum, a estrutura religiosa também, e alguma área de mercado também, como fazendo ali, de uma vez só, um centro político, um centro religioso e um centro de comércio, de trocas comerciais, que era isso que interessava e que definia a vida de uma cidade. Portanto, este simples facto do relógio tem um impacto extraordinário. Por isso, também ele teve de obter uma autorização, não sendo a autoridade local, sendo figura pública, não sendo a autoridade local, pediu aos magistrados da cidade: onde é que nós vamos pôr o relógio? Os magistrados disseram: é ali. É isso que ele indica aqui. O espaço foi indicado pelos magistrados. Foi indicado e foi oferecido, naturalmente. E foi oferecido. Era espaço público, necessitava sempre da autorização de alguém e, neste caso concreto,
eram os 4 magistrados da cidade, que governavam a cidade, que tinham autoridade para definir isso. Nós conhecemos mal as estruturas que acompanhavam estes 4 magistrados. Conhecemos relativamente bem aquelas que tinham a categoria de município. Nas estruturas municipais sabemos que temos 4 magistrados, mas divididos em 2 categorias distintas, do úmviros, por um lado, os 2 que mandam mais, e o edis, os 2 que mandam menos, que auxiliam os úmviros, fazem os 4 indivíduos que gerem a cidade, mas nos municípios existe também uma assembleia, chamada Assembleia dos Decuriões, uma espécie de Assembleia Municipal, onde normalmente os antigos magistrados estão presentes ou as figuras de referência da cidade estão presentes também. E é para o efeito de atribuição de lugares, para colocar estátuas, ou para colocar relógios, ou para qualquer fim, nos municípios é a Assembleia Municipal, é a Ordem dos Decuriões, que indica o lugar. Mas nestas comunidades mais pequenas, aparentemente quem indicava eram os 4 magistrados. Eram os 4 magistrados da cidade. Discutiu-se durante muito tempo, e ainda hoje algumas pessoas discutem o nome que se refere a mag, a magistrados, vem abreviado como mag. E alguns pensaram que poderia ser também magistri, mestre, não é? Ou outra palavra qualquer que pudesse ter, mas sobretudo essa, magistri, em vez de magistrati, poderia estar aqui presente. Hoje estamos mais ou menos seguros de que a palavra utilizada para designar esses cargos era magistrado, como aqui se indica. Não é? Depois, os nomes deles. Foi o magistrado. Teutónos, filho de Árculos. Malgueiros, filho de Mânios. Célticos, filho de Arantónios. Aminos, filho de Acros. Neste caso concreto, se notaram, estamos num outro mundo. Enquanto Quintus Tálios tinha 2 nomes e o pai era Sextus, e além do mais, não se vê aí, mas o nome de Quintus abreviava sempre com uma única letra e o de Sextus abreviava sempre com 3 letras, porque essa era a tradição da epigrafia, era sempre assim. Quintus quase sempre abreviado Q, ponto, Sextus sempre abreviado SEX, não é? O nome dos outros é único e escrito por extenso. Só isso já define uma maneira de estar no mundo completamente diferenciado. Primeiro, Quintus Tálios tem 2 nomes e estes indivíduos só têm um. Essa é uma diferença substancial. Em comum têm uma coisa, é que indica o nome do pai, indica o patronímico. E isso também significa que eles são livres. São livres, mas não são cidadãos romanos. Tecnicamente chamam-se peregrinos, em latim, peregrini, peregrinos, no sentido que são cidadãos do território romano, mas que não têm cidadania romana. São cidadãos livres, juridicamente, podem aceder a todas as magistraturas na sua cidade, podem vir a ser cidadãos romanos e ser promovidos às mais altas categorias também na esfera romana, mas são cidadãos originariamente locais. Se eles algum dia vierem a ser cidadãos romanos, juntam seguramente um nome de família ou um prenome também, o nome deles vai-se modificar. Não o nome do pai, mas o nome deles geralmente modifica-se. E essa mudança de nome pode ser a mudança de estatuto. Neste caso concreto, estes indivíduos têm, portanto, um nome único, escrevem por extenso e indicam sempre o nome do pai, também por extenso. Na tradição latina era sempre abreviado o nome do pai. E estes nomes não têm quase nada a ver com aquilo que é a onomástica latina. Se forem a Roma à procura de um Malgueiros, não encontram nenhum. Ou melhor, se lá houver algum Malgueiros, já sabem que ele é um indivíduo aqui do Ocidente da Espanha. Este nome é um indício cultural de um outro mundo, que é um mundo distante, que não se repete por nenhum lado do Império Romano e faz parte do património cultural e linguístico do mundo lusitano.
E isso fazia com que qualquer cidadão destas origens, com este tipo de nome, se pudesse logo identificar e dizer, nem precisava dizer se era lusitano ou, não, ou hispano, diziam logo, com alguém, então tu és lá da velha Lusitânia, lá do fim do mundo romano, seguramente. Claro. Nós hoje conhecemos relativamente bem essa onomástica muito típica do Ocidente Peninsular, alguma também típica do mundo da Espanha em geral, como por exemplo um dos mais conhecidos é Reburo, que está difundido genericamente por toda a Espanha de origem indo-europeia e que está presente no mundo romano também em grande abundância em alguns militares da Lusitânia que foram, e da Espanha que foram espalhados pelo mundo. E, no entanto, esse nome é sempre um nome característico, é um nome que identifica cidadãos originários desta região. Portanto, aqui, o mundo da onomástica é um tratado de significado cultural muito profundo, e que indica precisamente quando era autónoma a língua e a cultura daqui. É claro, nesta fase, quando estamos a dar os primeiros passos na transformação das comunidades locais que progressivamente se vão romanizando, todos estes indivíduos ainda têm nome que é muito típico dali, nome do pai ainda mais típico, porque os pais ainda herdaram os nomes dos seus pais, que lhes deram os nomes e, portanto, já passaram muito tempo sobre esse acontecimento. O que vai acontecer progressivamente é que toda esta onomástica vai ser progressivamente modificada com a introdução de nomes latinos, rufos, tuscos, alguns até, por exemplo, temos outros que nos criam uma certas dúvidas. Há uma série de mulheres, muitas, que são claramente originárias destes territórios provinciais da Espanha, de zonas até onde a tradição cultural local é forte e que chamam amoina, amena. Tem um sentido assim de suave também, nesse sentido. Que é uma palavra latina. Mas nós temos tantas amoina que se identificam como filhas de cidadãos locais, com nomes indígenas, que esse é um dos nomes que nos cria esta dúvida. Isto é, sempre parece um nome latino, mas será que esse nome não tinha já uma tradição local e existia porque teve tanta difusão no contexto da Península Ibérica, nestes contextos de gente que era gente da onomástica local? Um outro é albinos. Albinos também hoje temos essa segurança. O nome albinos é um nome latino, está presente em latim, mas tem tanta difusão no contexto local que nós estamos na dúvida se não existiria também na língua local. Estamos aqui a falar de onomástica, do nome das pessoas e da língua, desta língua que caracteriza estas gentes locais. Conhecemos-la sobretudo por nome das pessoas. De tudo aquilo que conhecemos da língua que chamamos de língua lusitana, que temos ali um exemplar muitíssimo importante, que é esta lápide que está logo à entrada, uma das mais famosas inscrições escrita latina, mas em língua lusitana, é um dos monumentos que comprova a existência desta língua e a onomástica destes indivíduos. É o maior repositório de natureza linguística que nós temos para conhecer aquilo que era a língua que se perdeu, mas que era aquela que falavam as pessoas antes de chegarem ao romano nesta região. Eu estou para aqui a falar, se calhar, demais e não lhes dou a oportunidade de dizerem nada. Isto aqui é terrível. Depois da enunciação do nome destes 4 indivíduos, vale a pena fazer um comentário sobre este número par das magistraturas e o número par também daquelas que eram menores. Isto é, os duúnviros eram 2, não é? Como o próprio nome diz, duúnvir, 2 homens, não é? É o elemento que comprova que o mundo romano teve sempre esta tendência para repartir o poder. Quase nunca gostou, sobretudo na tradição republicana, as magistraturas eram sempre pares e, como eles diziam, par potestas, de poder igual. Isto é, só podiam decidir
dois indivíduos que votavam na mesma direção. Se houvesse dúvidas e um votasse numa direção e noutro, nada se podia fazer. Portanto, os romanos entenderam na sua tradição jurídica que o exercício do poder repartido, partilhado e comprometendo outros também era a melhor forma de o exercer. E neste caso concreto, da comunidade cívica dos gisbitanos, entenderam que 4 indivíduos era o número ideal para governar uma cidade. E, portanto, essa partilha de par potestas. Às vezes, este par potestas tem também uma certa, por assim dizer, uma certas subtilezas, não é? Augusto ensina-nos isso mesmo. Diz ele, em determinada altura, quando se refere ao exercício do seu consulado. Eu fui cônsul, diz ele, juntamente com o meu colega de consulado. Ambos tínhamos par potestas, poder igual, mas eu tinha mais auctoritas, eu tinha mais autoridade moral. Portanto, digamos que quando nós colocamos este problema da partilha do poder, também pode haver esta subtileza. Sim, o poder é igual, mas um tem mais autoridade moral que outro e por isso decide mal. E muitas vezes aconteceu que, apesar da par potestas, chegaram às vezes a calar o outro e a ameaçar o outro para votar numa determinada direção, porque a par potestas tinha, digamos, os seus quês. Por fim, vem sendo cônsul Lúcius Domícius Enomalus e Publius Cornelius Scipio. Se vocês conhecem seguramente as tradições onomásticas romanas, este Públio Cornélio Cipião dizem, mas este não é um tal que viveu lá nas guerras púnicas, etc. São os descendentes. A tradição de repetição onomástica no mundo latino é terrível. Esta era a nobreza romana, que não prescindia da repetição dos seus nomes, mantinha consecutivamente sempre a tradição de que os seus filhos iam ser futuros cônsules, futuros senadores, não é? Tudo isso estava programado na vida dessas grandes famílias e, por isso, evidentemente, um indivíduo, um Cornélio Cipião, tinha já o destino traçado. Ele, filho direto, não é, da família dos grandes Cornélios Cipiões, um dia seria naturalmente cônsul, era a coisa mais natural do mundo. Não é? Quer dizer, a nobreza romana não era muito flexível. Por um lado, mostra sempre a sua faceta aberta, e Augusto foi um dos que mais contribuiu para essa abertura, promovendo pessoas em quem confiava e controlando o poder da velha classe senatorial como estes indivíduos, mas, de qualquer maneira, também não podia ir completamente contra. Augusto era suficientemente habilidoso para jogar com uns e com outros e manter ali ambas as facetas da sociedade romana sob controle. E, neste caso, dois indivíduos, um Domício Enomalus e um Cornélio Cipião, estavam ali os dois presentes na magistratura, que ele já não exercia, já tinha prescindido dela, generosamente. O consulado era considerado a mais alta magistratura romana, só que ele já pairava acima dessa realidade, então eram cônsules dois indivíduos que temos aqui. Estes cônsules são chamados a magistratura epónima, um palavrão que significa só que define o ano, ou define a época. A letra que define a época, concretamente que define o ano. Na tradição romana não havia no ano tal, depois da fundação da cidade. Nós aprendemos um pouco isso, mas isso é uma tradição que vai mais para os historiadores do que propriamente para a tradição romana. A tradição romana indica o ano pela magistratura epónima, pelos nomes dos dois cônsules principais, depois se geraram também cônsules de segunda categoria, não é? Mais tarde, não é? O sufecti, não é? E, portanto, mas eram os dois cônsules epónimos que determinavam o ano. É por isso que nós sabemos, e na lista de Roma nunca se repetem estes cônsules, arranjam sempre forma de separar muito bem, que não seja acrescentando na terceira vez de fulano e na quarta de cicrano, mesmo que eles tenham sido juntos outras vezes cônsules, no entanto indica o número de vezes que foram cônsules e
por isso nunca é possível que se repita a mesma datação consular por esta vida. E é isso que nós chamamos. Tinham, além do mais, uma lista afixada no templo de Júpiter Capitolino, desde o ano 509 a.C., que tinha sido constituída essa lista, e cada ano iam acrescentando o nome, precisamente, dos 2 cônsules de cada país. Por isso sabemos que estamos aqui no ano 16 a.C. Ora, este facto concreto... Estou aqui a falar há muito tempo. Vamos lá ver se depois me puxam por outras coisas, se quiserem. Só mais um bocadinho. Esta questão do ano 16 a.C. tem sido colocada por diversas vezes. Tem algum significado especial? Parece que sim. Alguns autores têm defendido precisamente que é um ano em que se faz a grande renovação administrativa deste território. Se lerem os manuais, encontram com frequência a identificação do ano 27 a.C. como o ano em que se criaram as províncias da Lusitânia e da Bética, que resultaram da separação de uma antiga província chamada a Espanha Ulterior. Ulterior porque era a que estava do lado de lá, em relação a Roma, né? Ao contrário da outra que estava do lado de cá, que era chamada do lado de cá para Roma, né? Citrior, a Citrior, cuja capital era Tarragona. Tarraco em latim. Tarraco. Consta nos manuais de história, e também dizem que numa obra como de um autor grego, Dion Cássio, né, que teria sido no ano 27 que alguns teria procedido a essa reformulação. Mas há alguns aspectos que para nós são claros. É que essa primeira divisão administrativa não foi a divisão administrativa que nós conhecemos. Na província da Lusitânia foram incluídos, nessa altura, territórios que pertencem hoje à zona norte do Douro e à Galiza à atual Galiza, e nós temos indícios muito seguros dessa inclusão. O Estrabão, por exemplo, refere sempre à circunstância de os galaicos serem indivíduos que pertencem à Lusitânia. E há outros indicadores de natureza geográfica que falam dessa circunstância concreta de uma província da Lusitânia que ia até à Corunha, e até ao extremo norte da Península Ibérica. O que nós sabemos é que, pouco depois, a província da Lusitânia foi restringida e ficou-se pelo rio, de tal forma que aquilo que é o território da Galécia, que deu o nome à Galiza, mas que na realidade é um nome que é originário de um pequeno povo, eu acredito nisso, embora seja um bocadinho discutível para alguns, que se situava a norte do Douro, junto à Foz, isto é, aqui na zona do Porto. O Porto era Porto Scale, Cale na altura só, mais tarde Porto Scale. Esse Cale, esse nome do lugar Cale, ou Cale, era o nome que estava na origem dos habitantes, os Calaiki. O elemento aikos é um derivativo de Cale, e, portanto, teria sido a partir daí que recebeu o nome todo este território do Noroeste, que abrange a atual Galiza, e os galegos foram os que herdaram esse nome que se perdeu para os portugueses. Portanto, são esses galaicos que passam em determinada altura da província da Lusitânia para a província da Citrior, também chamada Tarraconense, em Portugal. E quando é que foi esse acontecimento? No ano 16, pensa-se, antes de Cristo. É nessa altura que se reforma, que se constitui Mérida como verdadeira capital da Lusitânia. Então, porque Mérida é fundada em 25 a.C., não é? E isto funda-se numa data que é posterior à data que se aponta para a criação da província da Lusitânia. Eu não sei muito bem como é que se pode resolver esta questão, mas eu penso que a verdadeira criação depois da província da Lusitânia é nesta altura, em 16 a.C., é exatamente no mesmo ano em que se oferece este relógio aos lusitanos, e é um sinal da sua inauguração como cidade que começa a funcionar em Portugal. Não devia ser só
Portanto, um primeiro funcionamento da província é também um primeiro funcionamento das comunidades cívicas que ganharam nesse ano a sua autonomia. Pode muito bem ser. Quem determinou isso foi Augusto, que reformulou completamente todo o território, dispôs-se a delimitar, do ponto de vista físico, a geografia de cada uma destas comunidades, implantando marcos territoriais. Nós temos aí alguns marcos territoriais na Lusitânia, mas creio que não está aqui tinham términos augustados, não é? Chama-se términos augustados, são grandes placas, geralmente de granito, as que se conhecem são todas de granito, com que se separavam os territórios instituídos por Augusto em determinado momento e que circunscreviam as diferentes divisões administrativas criadas por ele, que tinham genericamente o nome de ciudades. Portanto, comunidade cívica. E é nessa altura que se lança esse grande projeto, progressivamente levado a cabo. Alguns marcos são posteriores, a maioria dos marcos são posteriores a essa data, 5, 6 a.C. e por aí adiante, mas são os sinais de que se ia pondo em ordem esse mundo à medida que se iam lançando também as vias que ligavam o Império todo. Portanto, estes são os aspectos básicos que nós podemos apresentar assim brevemente sobre este texto curto, mas significativo, e fico à vossa disposição para me puxarem pela língua sobre aspectos concretos, porque há sempre muito mais que dizer.